Olá, querido amigo do canal, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja pronto para falar de NFL. Bom, vamos lá, vamos falar sobre essa semana 11, sobre o domingo da semana 11, mas antes de falar sobre isso, lembra, se inscreve no canal, considera se tornar membro do clube de membros que tem muito conteúdo exclusivo para você, tá? Planos para todos os bolsos, é só você clicar e se tornar membro, tem muito conteúdo bacana. Vou começar falando sobre o jogo que eu comentei. Pittsburgh Steelers 18, Baltimore Ravens 16. Os Steelers dão um grande passo rumo a vencer a divisão, porque agora abrem vantagem e ainda tem essa vantagem no confronto direto, né? Foram 6 field goals do Boswell. Os Steelers não conseguiram concluir suas campanhas na Red Zone, mas a diferença do jogo para mim foi 3 turnovers, muitas faltas de Baltimore, né? Muitas faltas, alguns drops e tudo mais. Dois times que tiveram muito volume ofensivo, pouca efetividade. Primeiro tempo chegou a ter momentos aí que estava 1 de 15 em terceiras descidas, os dois times somados, tá? Isso fala muito sobre o jogo. Não conseguiram correr, salvo uma ou outra corrida mais longa, os times não conseguiram correr com eficiência, e isso compromete muito o plano de jogo dessas duas equipes, tá? Linha defensiva dos Steelers jogou muito, TJ Watt jogou muito, Nick Herbig jogou muito, tá? Vários passes desviados, ou quando o Lamar Jackson tentava. 12 faltas do Baltimore Ravens, e aí os 3 turnovers que custaram muito, né? Uma interceptação que fica totalmente mérito do Peyton Wilson, que basicamente ele rouba a bola do Justice Hill. Teve o fumble do Derrick Henry logo na primeira campanha, teve o fumble do Isaiah Likely. Então, assim, Pittsburgh foi mais eficiente. O Justin Tucker perdeu 2 field goals, o Justin Tucker tá com um aproveitamento muito ruim, acima de 40 jardas esse ano. Não é mais aquele jogador confiável que era. Então, Pittsburgh venceu daquela sua fórmula, né? Eficiência no ataque até certo ponto, né? E conseguir com os special teams ali pontuar, e muita força defensiva. Uma defesa muito intensa que pressiona o quarterback, que dificulta o jogo terrestre. Baltimore não conseguiu encontrar o seu ritmo, passar a marcha ofensiva nenhuma vez. O Lamar foi muito bem contido nesse jogo, tá? Foi muito bem contido. Eu acho que ele fez um jogo ruim. Não, mas também não foi um jogo bom. O Russell Wilson, mesma coisa do outro lado. E um jogo em que as defesas brilharam e a vitória ficou com Pittsburgh. Vamos passar para o próximo jogo. Vamos falar de Packers 20, Bears 19. Os Packers venceram com um field goal bloqueado pelo Carl Brooks no final. O Cairão ia chutar para a vitória dos Bears. Ia chutar não, né? Chutou e o Carl Brooks bloqueou um chute de 46 jardas. Um jogo duro. Chicago mostrou melhor a ofensiva com o Thomas Brown no lugar do Shane Waldron. Os Packers tiveram dificuldades para parar o jogo terrestre, tá? A gente viu o DeAndre Swift conseguindo algumas jogadas, o Roshan Johnson, o próprio Caleb Williams usando as pernas, né, trabalhando. Então, um jogo que os Packers tiveram ali, venceram, mas os Bears tiveram a vantagem, tiveram a bola para ganhar, tiveram muito mais posse, mas novamente não conseguiram ser efetivos. Muitas faltas dos Bears também, isso impactou demais. Um grande jogo do Christian Watson pelo lado dos Packers, jogo para mais de 150 jardas, as big plays, uma big play no final que posicionou o time para virar o jogo, né? Com o Jordan Love. Acho que o Jordan Love teve um jogo bom até certo ponto, mas lançou uma interceptação muito ruim na red zone. Tem que cuidar melhor da bola, sim, tá? Os Packers foram muito mal em terceiras descidas, saíram com uma vitória num jogo em que os Bears poderiam ter vencido, mas é aquela coisa. Os Bears jogaram como nunca, perderam como sempre. Os Packers agora têm uma sequência de 11 vitórias nesse confronto direto e seguem bem posicionados para os playoffs. Mas esse time ainda tem algumas atravancadas, algumas coisas que faz com que a gente não possa olhar com tanta confiança quanto imaginou que poderia depois de 2023. Passando para o terceiro jogo, Lions. Os Lions fizeram 52-6 no Jacksonville Jaguars.
o certo era eu fazer um minuto de silêncio pelos Jaguars, né? Porque foi um atropelo, tá? Só para vocês terem ideia, em first down foram 38-10. 38-10. Tá? É TD do Montgomery, é TD do Jahmyr Gibbs, é o Jameson Williams e o Amon-Ra St. Brown com mais de 120 jardas. O Mac Jones, tadinho, não conseguiu ver a cor da bola. Quando ele pensava em fazer alguma coisa, já tinha dançado, né? Então, assim, foi uma vitória de uma equipe que é favorita a disputar o Super Bowl contra uma equipe que é favorita a brigar pelo top 5 no draft, tá? Ainda com o quarterback reserva para piorar a situação. O único ponto aqui que a gente pode deixar de ruim para os Lions é que o Alex Anzalone quebrou o braço, vai ficar de 6 a 8 semanas fora, mas assim, uma vitória incontestável, muito tranquila dos Lions. Os Lions dominaram do início ao fim e, assim, super fácil essa vitória, né? Um jogo protocolar de Detroit, não precisou fazer muita força. Vikings 23, Titans 13. Um jogo em que duas equipes que têm dificuldade para correr com a bola, duas equipes que têm problemas para correrem com a bola, e aí os Titans têm menos talento. Aí eles ficam unidimensionais, aí eles obrigam o Will Levis a ter 40 dropbacks no jogo. Aí fica muito difícil. 5 sacks para cima dele, né? Pat Jones, Van Ginkel com um bom jogo. Essa defesa, ela manda o blitz, ela é agressiva, ela sabe explorar isso. Até o Will Levis conseguiu um bom touchdown, né? Pro Nick Westbrook. Aikini, foi uma bola linda, mas pouco, esse time ainda sofre em talento, esse time precisa de muita coisa no lado ofensivo da bola. Do outro lado, um Vikings que tem o Justin Jefferson e o Jordan Addison jogaram muito bem, mas é um ataque que é mediano, que também tem suas dificuldades para correr com a bola, que tem um Sam Darnold que é um quarterback irregular, que, assim, aquele Sam Darnold do começo da temporada não existe, nem um Sam Darnold tão ruim, é um Sam Darnold médio, né? E isso fica muito evidente. No segundo tempo, o time teve algumas oportunidades que deixou em campo, e aí os Vikings também, os Titans também tentaram voltar para a partida, a defesa segurou alguns turnover on downs no final do jogo. Então, assim, uma vitória que fica muito mais, de novo, na conta da defesa dos Vikings, que é a principal força desse time na temporada. Passando para Dolphins 34, Raiders 19. Olha, os Dolphins com o Tua, eles conseguem sonhar. Essa é a diferença, né? Ah, mas os Raiders são ruins. Pois é, mas antes os Dolphins perdiam para times ruins. Agora com o Tua eles vencem. O Jonnu Smith teve um jogo para mais de 100 jardas. Um tight end tendo um jogo para mais de 100 jardas com o Mike McDaniel. É uma coisa que me surpreende. Mas é uma característica interessante para esse ataque, porque o Jonnu Smith, sua melhor característica é produzir depois da recepção. E é um ataque que usa muito isso, né? E até que era um jogo equilibrado em termos de pontuação, ali tentando encostar, botar uma pontuação de volta os Raiders, né? Tava 31-19, um touchdown dos Raiders colocaria o jogo ali em linha, né, para quem sabe disputar, mas aí uma interceptação do Jalen Ramsey vem e mata o jogo. Os Dolphins seguem vivos, é 4-6, né, uma campanha que ainda lhe permite sonhar com o Tua Tagovailoa, e é isso, é uma equipe que não tem muita margem para erro, por ter justamente perdido o Tua por parte da temporada e quando ele voltou perdido alguns jogos, mas que ainda pode sonhar, que tem algumas coisas boas. O Devon Achane é um baita jogador, tá? Enquanto do outro lado, o jogo terrestre dos Raiders é nulo. O Brock Bowers teve mais um jogo para mais de 100 jardas, é uma estrela nascendo na liga. As pessoas não estão dando bola pro Brock Bowers por conta da situação dos Raiders, mas ele é um baita tight end, vai ser um dos melhores da NFL rapidamente. Seguimos agora falando da vitória dos Rams sobre os Patriots. Esse é um outro jogo. Os Rams é um time que tem uma dificuldade grande desde o ano passado em fechar partidas. Os Rams deveriam ter vencido esse jogo com mais tranquilidade, tá? O jogo foi mais equilibrado do que parece. A diferença real desse jogo foram os 2 turnovers, né? O Drake May, ele sofreu um sack que virou fumble e uma interceptação no fim, e 2 de 5 na red zone dos Patriots que pesaram. Mas não é como se os Patriots tivessem feito uma partida ruim ofensivamente. O Drake May, ok, teve um bom jogo, né? Teve um bom jogo, mas esses erros acabam pesando. Ok, vou entrar naquela ladainha, calouro, né?
Agora, mais de 100 jardas para Cooper Kupp, mais de 100 jardas para Puka Nacua, poderia fechar esse jogo antes. Os Rams com muitas dificuldades em terceiras descidas, ontem não correram tão bem com a bola, essa é real, e os Patriots tiveram oportunidades para vencer, tiveram bola para vencer o jogo, não conseguiram. A verdade é que existe bastante talento no lado ofensivo da bola dos Rams, mas defensivamente o time tem algumas panes, principalmente na secundária, e isso pode custar muito caro. É um time que a gente não consegue encontrar confiança. Ontem venceu por essa efetividade, mas vencer os Patriots, se você pensa em playoffs, os Rams têm que vencer, né? E ontem venceram, mas poderia ter sido de uma maneira mais tranquila, não precisavam ter sofrido até o final, como foi em alguns instantes. Vamos seguir agora, vamos falar de Colts 28, Jets 27, jogo decidido nos últimos instantes. É incrível, cara, os Jets, eles não sabem ganhar, né? Os Jets não gostam de ganhar, os Jets derreteram, 3-8, esquece, já era, tá? O ataque faz boas jogadas, mas não consegue finalizar. O Aaron Rodgers virou um quarterback burocrático, que para mim, se for para jogar nesse nível, tem que sim se aposentar, tá? Tem que sim se aposentar ao final da temporada, né? Se não tem mais, desculpem a expressão, tesão por jogar, tem que se aposentar. Agora, do outro lado, um time muito combativo. Para mim, o melhor jogador desse ataque dos Colts hoje é o Josh Downs. Para mim, ele é o melhor wide receiver desse time, tá? O Anthony Richardson voltou, teve alguns erros, mas nada absurdo. Para mim, teve um bom jogo, anotou o touchdown da vitória, correndo com a bola. Foi um pouco mais usado com as pernas, que é uma coisa que é importante para o jogo dele, que a gente falava, né, no desenvolvimento dele, enquanto ele se aprimora como passador, se desenvolver, usar esse seu talento como corredor, e é sempre importante. Então aí você tem um duo com Jonathan Taylor, com Anthony Richardson. Poxa, você tem que usar isso, cara. Você não pode simplesmente negligenciar, e foi o que aconteceu. No lado defensivo, um bom jogo da dupla de edges, do Quit Pay, do Layaro Latu, né? Venceu o time que teve mais fome. Essa eu acho que é a expressão. O jogo em si, eu acho que... Primeiro que eu acho que os Colts jogaram melhor que os Jets, tá? Mas os Jets, eles tinham o controle da partida ali até o final, mas para mim, quem teve mais fome venceu. Os Colts venceram, seguem sonhando com playoffs, tá? Agora tem o Anthony Richardson de volta para evoluir, para quem sabe entrar nos trilhos. Os Jets já descarrilhou e faz bastante tempo. E ainda fechando o primeiro horário, nós tivemos a vitória dos Saints por 35-14 sobre os Browns. Olha o Darren Reese lá como head coach, revitalizando esse time, né? O jogo corrido dos Browns, que por tanto tempo foi uma fortaleza dessa equipe, né? Com o Kevin Stefanski, é nulo. Parece que onde o Ken Dorsey coloca a mão, o jogo terrestre some, né? Era só ver em Buffalo no ano passado, enquanto ele era o coordenador ofensivo. Então a gente vê um jogo corrido muito ruim dos Browns, e aí você coloca o James Winston 45 vezes no shotgun, você não vai ganhar. Esse jogo ele estava equilibrado até a metade do segundo tempo, dali em diante desandou, os Saints começaram a anotar touchdowns, os Saints vivem de big plays, né? O Derek Carr pro Marquez Valdes-Scantling, o Taysom Hill teve 138 jardas terrestres. Você não escutou errado. Ele anotou 3 touchdowns, foram 2 big plays terrestres do Taysom Hill para anotar touchdowns, tá? Mas ele também lançou uma interceptação, ele também sofreu um fumble, então ele basicamente fez o binguinho inteiro, tá? Um bom jogo do Derek Carr, né? Um bom jogo, aí controlou os turnovers, conseguiu ser efetivo. Os Saints são um grande time? Não são, mas assim, mostram uma evolução em alguns pontos nas últimas 2 semanas, vencem esse time dos Browns. Os Browns agora é pensar como recomeçar, como encontrar um quarterback para o futuro. Bom, antes de eu falar do próximo jogo, deixa eu passar para você aqui uma dica, que é o Zebra Stats. O Zebra Stats é um aplicativo sensacional, um site sensacional para você, tá? Para você que gosta de aposta, para você que gosta de estatística, para você que gosta de fantasy. Você quer combinar as estatísticas, quer saber, o fulano X, quantas jardas ele tem jogando fora de casa, o Josh Allen, como tem sido os últimos 10 jogos dele fora de casa. O Zebra te dá essa informação
E então vale para você apostar, vale para você trabalhar o seu fantasy, vale para você que gosta de estatística, gosta de estudar o jogo, tá? Você tem estatísticas individuais dos jogadores da NFL, você tem também da NBA, tem também do futebol, e eu vou deixar o link na descrição aqui para você com o cupom para você usar. Zebra Stats, totalmente em português, tá? Totalmente em português, desenvolvido no Brasil, com muita qualidade para você que quer bons números no futebol americano e nos esportes em geral. E agora, passando para os jogos do segundo horário, vamos falar sobre a brilhante vitória do Denver Broncos por 38-6 sobre os Falcons. Que surra dos Broncos! Um jogo praticamente perfeito. O Bo Nix lançou para mais de 300 jardas, para 4 touchdowns. Mostrando uma curva de crescimento nessa semana, mostrando que nessa segunda metade, que é aquilo que eu falava, precisa na segunda metade, subir, isso vem subindo nas 2 últimas semanas, jogou bem, o time conseguiu pressionar, né, o Kirk Cousins, parar o jogo terrestre. Denver foi muito superior ao Atlanta Falcons, que não teve reação. Todo mundo no lado ofensivo acabou aparecendo, Sutton, Troy Franklin com touchdown. No lado defensivo, o Nick Bonito tá jogando muito, muito bem. Chegou no final do jogo o ponto aí do... Denver venceu o jogo com muita tranquilidade, controlou a partida, segue firme na briga pro playoffs, é um bom trabalho do Sean Payton no seu segundo ano, né? Começou oscilante o segundo ano e cresceu bastante, e agora a gente vê aí um Atlanta Falcons que vem de 2 derrotas consecutivas e vai deixando sua divisão em aberto. Ainda tem uma boa vantagem, mas precisa voltar logo, precisa voltar a vencer, voltar a competir mais forte. Passando agora para Seahawks 20, 49ers 17. Pensando num jogo assim que parecia que estava todo mundo se arrastando, parecia que ninguém queria estar nessa partida. Essa é a impressão que eu tive. Sabe, a impressão que eu tenho é que ninguém queria estar ali, os caras estavam se arrastando, estavam... E aí ficaram ali naquela, troca uma posse aqui, uma posse ali, um time anota um touchdown, o outro lança uma interceptação, 2 linhas ofensivas que não estão funcionando bem, que não funcionaram bem nesse jogo, né? O Geno Smith tem uma interceptação, depois o Brock Purdy tem também, e por aí vai, e o jogo vai ficando amarradinho, até que tem uma última campanha pro Seattle Seahawks, que vai lá e anota o touchdown com o Geno Smith correndo, tá? Então assim, um jogo, vou te falar bem honestamente, um jogo fraco, um jogo ruim, um jogo chatinho de assistir, um jogo que os dois times pareciam que não estavam nem aí, e Jackson Smith e Njigba com um jogo para mais de 100 jardas, divisão completamente aberta, todo mundo com 5-5, exceto o Arizona Cardinals, que lidera com 6-4, então tá tudo muito aberto, mas a verdade é que o único que empolga nessa NFC West é o Arizona Cardinals, porque a expectativa era baixa, porque São Francisco vem tendo um futebol americano bem abaixo do que a gente esperava, né? O Kyle Shanahan não consegue encontrar consistência nesse time, Seattle começou muito bem, caiu, agora tenta dar uma reequilibrada, os Rams, eu já falei, são um time que tem dificuldade para fechar jogos. Então, o Arizona é quem mais empolga, principalmente pelo fator de ser uma novidade. E, fechando o segundo horário, a gente teve a vitória dos Bills, a vitória que derrubou o último invicto. Os Bills controlaram o ímpeto dos Chiefs, os Bills souberam sofrer quando precisaram sofrer. O Mahomes não teve um super jogo, não foi um jogo ruim, mas também não foi um super jogo, mas principalmente souberam encontrar espaços na defesa do Steve Spagnuolo. Encontraram espaços com o Josh Allen, bastante paciente com o Josh Allen, jogando com o que a defesa lhe deu. Eu sei, teve uma interceptação, mas no geral, soube cuidar bem da bola, soube o momento de ser agressivo, né? E a defesa dos Bills também muito bem, a secundária desafiando os recebedores, e aquilo que eu falo, você precisa desafiar os recebedores dos Chiefs. Não passa só pelo Mahomes, passa pelos recebedores que não são super recebedores. O Kelce com uma performance que a gente vem vendo caindo,
o jogo terrestre foi meio acessório para cada um, mas no momento crucial do jogo, quando se pensou que poderia chutar o field goal, né, os Bills foram lá e arriscaram. O Josh Allen improvisou uma corrida, não só ganhou o first down, como anotou o touchdown que botou 2 posses, e aquilo virou uma catarse lá em Buffalo, tá? Então a folga, o seed 1 segue aberto nessa AFC. Acho que os Chiefs não têm motivos para grandes preocupações, não é nada absurdo ir a Buffalo e perder dos Bills, tá? Não é nada absurdo, não é como se o time tivesse tido uma performance ruim. Ah, tomou 30 pontos, calma lá, a gente não pode jogar o que foi feito antes na temporada fora, mas os Bills venceram, tá? Venceram e venceram bem, e merecem aí todos os louros e todos os créditos, e principalmente o Josh Allen, que jogou uma grande partida. E fechando a rodada no Sunday Night Football, a vitória dos Chargers sobre os Bengals por 34-27, num jogo que teve 2 tempos completamente distintos. Os Chargers chegaram no terceiro período, ia ter uma vantagem de 27-6, o jogo parecia controlado, a defesa jogando em altíssimo nível, e os Bengals voltaram para a partida. Joe Burrow, com o T. Higgins tendo um grande jogo, o Ja'Marr Chase aparecendo na end zone, né? 2 quartas descidas convertidas para touchdown, e os Bengals foram buscar a partida, colocaram 27-27, e digo mas, estiveram muito próximos de vencer. O Evan McPherson perdeu 2 field goals, um de 48, um de 51 jardas, e aí os Chargers tiveram uma última campanha, em que aí sim o Justin Herbert conseguiu conduzir o seu ataque até o J.K. Dobbins anotar o touchdown, né? Possivelmente iriam chutar o field goal da vitória, mas o J.K. Dobbins ainda anotou o touchdown da vitória. Mas, em determinados momentos, vimos aquele Chargers que tem os seus apagões, né? Que apaga, que some. Aí o Harbaugh conseguiu colocar o time nos trilhos na última campanha. O Herbert começou o jogo muito bem, dominante, controlando, mas depois também teve uma sequência bem ruim de conversões. Teve fumble, né? Os Chargers tiveram fumble. Então, assim, os Bengals, eles fizeram o que podiam para voltar para o jogo, ofensivamente contra uma das defesas mais fortes da liga, mas novamente a defesa não sustentou, não conseguiu colocar o time no mesmo nível para competir, no final acabou cedendo o touchdown para o Dobbins, né? Grande jogo do Ladd McConkey, que vem jogando bem, Will Dissly aparecendo, né? Jogando bem também. Então, assim, algumas coisinhas para os Chargers ficarem de olho. O Ken Hart saiu com uma concussão, o calouro vinha jogando muito bem. Ontem os Chargers não conseguiram pressionar tão bem o quarterback quanto vinham fazendo, né? Apesar de terem tido aí 3 sacks, não foi uma pressão tão constante assim, tá? Do outro lado, a gente sabe que essa defesa dos Bengals, ela tem muitos problemas, principalmente para taclear, e a vitória acabou indo para o lado de Los Angeles, que está muito encaminhado para os playoffs agora com esse 7-3, né? 7-3 coloca o time numa situação muito confortável. Aos Bengals, ficou difícil, principalmente porque os Colts venceram, né? Então, a grande briga dos Bengals é pela última vaga do Wild Card, basicamente, né? Acho difícil que os Bengals conseguiriam, por exemplo, seus 6. Mas nesse momento os Dolphins estão com uma campanha melhor que os Bengals, tá? Os Dolphins têm uma campanha melhor em aproveitamento que os Bengals, e por aí vai. Então, a coisa não tá fácil, essa defesa tá entregando a paçoca. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado a todos. Valeu e tchau!